2 Coríntios 3. No capítulo de hoje, Paulo começa falando que eles não precisam de carta de recomendação, que os próprios cristãos seriam a carta de recomendação deles. O que Paulo está falando aqui? Falando que nós, cristãos, nós devemos ser o exemplo. Não é porque a gente pregar, um tanto de gente está falando e está pregando, mas vê-se pouco. Viver na íntegra o evangelho, a gente não vê tanto quanto tanta pregação, tanta falação que existe aí fora. E hoje Paulo está falando e deixando bem claro que nós seremos usadas como carta de recomendação às outras pessoas. Nós, cristãos, seremos usados como exemplo. As pessoas têm que ver em nós uma diferença. Eles não podem ver a gente como mais um vivendo aí no mundo. As pessoas têm que ver a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver, olha como esse povo é diferente, porque temos Deus, porque somos cristãos, Essa coisa de cristão que é misturado com o mundo, isso não existe, isso é uma aberração, mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo, nós temos que ser diferente. Ah, mas como eu vou ser diferente? Aí ele vem mais embaixo falando da nova aliança, que através da nova aliança, que Cristo veio e morreu, foi nos dada uma oportunidade de liberdade, mas não a liberdade de sair pecando, mas uma liberdade de obedecer a Deus, uma liberdade de estar na presença dele, de nós termos livre acesso a ele, de termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Paulo coloca aqui que o Espírito Santo é que vai nos transformando aos poucos à imagem e semelhança de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós conseguimos fazer a diferença. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós conseguimos ser cristãos, exemplo para as outras pessoas. Vai ser o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos transformados, que nós sejamos exemplos aos outros. Então, acredito que no devocional de hoje, para começarmos a semana, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos estar ligados com ele constantemente, porque muitas vezes, a gente está horas ligado, horas não. E isso faz com que muitas vezes as pessoas duvidem e questionem até mesmo aquilo que estamos servindo. Nós não podemos ser motivo de tropeço às outras pessoas, nós não podemos envergonhar o nome de Cristo com as nossas atitudes. Nós precisamos ser exemplo, precisamos realmente olhar para essa nova aliança, olhar para esse sacrifício de Cristo, que ele sofreu para que essa nova aliança fosse renovada. Porque a aliança do passado era presa pela lei, a aliança do passado era a morte, condenava a morte. Mas através de Cristo nos deu a oportunidade de uma nova vida, nos deu uma oportunidade de vivermos por ele, nos deu uma oportunidade de sermos melhores, Então, que nós possamos realmente ser a imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra. Ah, mas não tem como, tem, porque aqui, mais embaixo, Paulo diz assim, todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, Paulo está falando aqui, seremos sim mudados e transformados segundo a imagem de Deus, mas somente através do Espírito Santo. Então que nesse começo de semana nós possamos estar buscando o Espírito Santo, buscando ser a imagem e semelhança de Deus e, acima de tudo, sermos bons cristãos, ser cristãos exemplo. Não vamos nos misturar com o mundo, porque isso tem de monte. Vamos ser cristãos que pregam a verdade, mas acima de tudo, vivem aquilo que pregam. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!